Ô, meu querido. Diga. Adroaldo Leal, vamos falar sério agora, um pouquinho, né? O torcedor do Cruzeiro espera isso da gente e quer aproveitar ao máximo a presença do Gabriel aqui. Jogar real pro torcedor, né? A questão da transparência, né? No Cruzeiro, enfim, o Cruzeiro que hoje teve de volta essa questão. Não. O Cruzeiro hoje que tem de volta a questão da credibilidade. Eu acompanhei aquela fase horrorosa, onde só viam mentiras, confusões. Queria que você falasse, Gabriel, muito pro torcedor, porque hoje o Cruzeiro tá ali 3 pontos do G4. Vocês não prometeram nada, vocês prometeram a questão da permanência na Série A, ok? O torcedor foi muito enganado muito tempo e gostava desse negócio. Não, nós vamos entrar para ser campeão. E toma um susto quando vira e fala assim, não, o Cruzeiro, a meta do Cruzeiro é se manter na Série A. Queria que você falasse pro torcedor como vocês encontraram o Cruzeiro e também a respeito das medidas que vocês tomaram no início, medidas até impopulares, como não renovar o contrato do Fábio e por aí vai, para que o Cruzeiro começasse a entrar no eixo que a gente sabe. Hoje a situação está muito diferente do que vocês encontraram, mas porém ainda tem muita coisa a ser feita, né? Bem-vindo, obrigado e boa tarde. Obrigado a vocês, mais uma vez obrigado pelo convite, espero que seja o primeiro de muitos e estamos à disposição aí para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham, dúvida dos torcedores. O café já na segunda a gente garante. E aí vamos ver se chega aquele café aí que se não for agora, que seja da próxima vez. Escutou, né, Henrique? Mas respondendo a tua pergunta, nosso compromisso sempre foi com falar a verdade para o torcedor, ter transparência e é assim que a gente tem pautado a nossa gestão. Então, quando a gente chegou, o clube não é segredo para ninguém, né? Eu chamo de ultra endividado, né? Que tem alguns clubes que estão nessa categoria de ultra endividados que realmente eram dívidas sufocantes que impediam com que o Cruzeiro qualquer coisa que fosse feita ali no dia a dia era muito difícil. Então, desde compras básicas até inscrição de jogadores, então tudo era muito difícil porque as dívidas estavam sufocando o clube. Então, acho que as primeiras medidas foram medidas de cortar na própria carne, né? Então, assim, não tinha segredo, assim, era impossível. A gente já falou um pouco sobre isso, né? Uma folha salarial em segunda divisão, terceiro ano de segunda divisão, uma folha salarial de 96 milhões de reais era impagável para um clube que ia faturar 40 milhões de reais de caixa. Então, assim, era impossível você ter uma gestão eficiente e honrar com os compromissos que tinham sido adquiridos dessa maneira. Então, a primeira medida foi trazer o orçamento para um patamar que a gente conseguisse cumprir e até, enfim, considerando os aportes que foram feitos, né? Então, tinham ali dívidas emergenciais também que foram resolvidas, todo o plano que a gente chamou de endereçamento do passivo, né? Que é você pegar todas as dívidas, sentar com a associação, as dívidas ficaram na associação, mas você sentar com a associação e ajudar a fazer esse endereçamento do passivo. Então, essas foram as primeiras medidas ali e, principalmente, como você falou, uma retomada da credibilidade. Credibilidade, ela vem não com o que você fala, mas com o que você faz. Então, assim, nossas atitudes tinham que dizer por nós, né? Então, esses foram os primeiros passos ali que foram duros, teve um pouco de desconfiança, mas logo depois a gente viu que o negócio caminhou bem e tem caminhado bem. Bom, boa tarde, Gabriel. Não vai fazer essa voz de quem vai fazer uma pergunta séria, não. Pera aí. Não se espera, deputado. Sem muita expectativa, viu, Gabriel? Sem muita expectativa. Pergunta, tá? Não é história, não. Gostaria de perguntar ao Gabriel, tô tentando imitar ele agora, a voz boa, Frota. É o Frota, é? Não é o Frota, não. Gabriel, eu vou lá pro futuro. Eu vou lá pro futuro. Pensando aí de tudo que o Cruzeiro já passou e agora está tendo essa melhora, assim, né, até em termos de gestão e tudo do clube. Lá na frente, quando o Cruzeiro estiver todo sanadinho, bonitinho, arrumadinho, sem dívida, pensa-se em fazer o capital aberto, colocar alguma parte na ação aí, na Bolsa de Valores. Ele está guardando dinheiro para investir, velho. Fica claro esperto, que há um interesse. Já tem um investidor aqui. Mas se pensa nisso ou não, neste momento? Tem um espacinho lá para você também. Tá vendo? E dinheiro não falta não, hein? É uma das ideias, não necessariamente essa é a ideia fechada, mas a gente veio para ficar, né? A ideia é que a gente fique um longo período de tempo. É um projeto de longo prazo. Abrir capital,
Pode ser, a gente estudou alguns modelos que já foram feitos fora do Brasil. É um modelo interessante, mas hoje é tão distante essa realidade do que a gente pode atingir, né? Para você abrir capital não é uma coisa simples, né? Você tem que cumprir uma série de pré-requisitos, então a gente ainda está muito no início desse processo de reconstrução. Acho que agora é cedo para falar, olha, o que a gente vai fazer daqui 10, 15 anos, se o caminho vai ser uma abertura de capital ou o que vai ser. Gabriel, bem-vindo. Eu queria que você falasse a respeito da questão orçamentária, né? Que agora, como uma SAF, o Cruzeiro ele é gerido como empresa. Então, se você tem um teto orçamentário aí de 40 milhões, pode ter pressão de torcedor, pressão de imprensa, que o clube não pensa em estourar, ou normalmente não pensaria em estourar esse valor, né? Como que é lidar, então, com essa pressão do torcedor que está sempre ávido por mais, a imprensa que fica questionando. Detesta a imprensa. E você tem um limite orçamentário de gasto que você tem que cumprir e ter jogadores no seu elenco que estão dentro dessa realidade. Exato. Só para esclarecer, o 40 milhões de reais foi do ano passado, sim. né? Esse ano é mais. Mas, enfim, a gente tem um respeito absoluto pelo orçamento que é desenhado no princípio do ano. Então, isso é um dos negociáveis do nosso projeto, né? A gente não pode passar dos gastos que foram estabelecidos. A gente tem uma sorte. Salvo também, se você tiver uma receita extraordinária, né? Salvo se você tiver uma receita extraordinária. A gente tem a sorte de ter um grupo de executivos trabalhando com a gente que todos estão caminhando na mesma direção e conjugando da mesma cartilha. Então é muito comum no futebol você ter o diretor de futebol puxando para um lado e o CEO e a área administrativa puxando para o outro, né? No nosso caso a gente está muito integrado com o Pedro, então a gente faz reunião orçamentária semanal com o time do futebol. Então a gente tem como eu falei, essa sorte de conseguir que não tem essa guerra e esse estique-puxa que normalmente você fala a imprensa, a torcida, ela tenta muito que botar pressão e que você faça contratações grandes e acaba estourando seu teto orçamentário, principalmente quando você não está no início da temporada atingindo os objetivos que você se propôs, né? Então é muito fácil você se perder. No nosso caso, dentro de casa a gente está muito organizado, conjugando da mesma cartilha e com um respeito absoluto pelos números. Gabriel Lima, CEO do Cruzeiro. Ô, Gabriel, dizem que o futebol é uma caixinha de surpresas. Olha. No administrativo é assim também? Vocês têm ainda surpresas, muitas surpresas desagradáveis? Aquele esqueleto no armário, enquanto você vai mexer ali... Foi um cemitério inteiro que os caras acharam, não foi um esqueleto, não. Isso ainda acontece já depois desse tempo todo na gestão de vocês? Aqui não é muito, né? Pensando na situação que estava o Cruzeiro, ainda tem muito a se fazer. E qual foi o último esqueleto que vocês acharam, se vocês podem contar? Só para o torcedor, putz, esse cara ainda... Sempre aparece uma coisinha ou outra, mas está cada vez mais raro, né? Tá. Então, assim, à medida que o tempo é nosso amigo, né? À medida que o tempo vai passando, a situação vai ficando cada vez mais clara, que eu não tenho um caso específico da última que foi achado, mas enfim, as surpresas são sempre aquelas desagradáveis em relação a dívidas, né, do passado. Mas acho que também, graças a Deus, as coisas estão caminhando bem. A gente sempre fala que o tempo é nosso amigo, né? A gente vai limpando as coisas à medida que o tempo vai passando, colocando gestão, colocando esforço nas coisas, então tá caminhando bem. Quando vocês têm esse esqueleto, seja de um ex-jogador, um ex-funcionário do clube, a primeira coisa que vocês fazem, vocês se reúnem, tentam entrar num acordo, estabelecer assim um parcelamento dessa dívida? Qual que é a primeira ação que vocês têm? Primeira coisa é um xingamento, né? E aí depois você respira fundo e fala, tem que resolver. Não, mas aí, enfim, dependendo do que tem tratamentos diferentes, né? Então, casos de dívidas, a gente primeiro tenta estabelecer qual é a origem, né? Como que tem que ser tratado juridicamente, se é uma coisa que pertence à associação, como que funciona, e depois dando tratamento, porque não tem jeito, tem que resolver.
A coisa virar uma bola de neve também, né? E justamente você falou a questão da associação. O torcedor pergunta muito pra gente, peraí, a SAF e tem a associação, teve a questão da recuperação judicial, a associação também tem que cumprir com as obrigações dela. E como é que é feito isso? A SAF, ela tem esse controle, a associação passa para ela, olha, isso que a gente já pagou, isso que não pagou, até a questão do que a SAF também tem que repassar para a associação. Como é que é feito isso? Tem uma conta que esse dinheiro vai para lá? Quem que gera isso? Como é que funciona, Gabriel? Existe um grupo de trabalho, né, com funcionários da SAF e da associação, né? A gente tem o Alexandre Cobra, que é o nosso secretário-geral. Ele é a pessoa que fica responsável por mediar essa relação com a associação. A relação é ótima. Então, assim, no nosso... Alexandre Cobra? Alexandre Cobra. Não fica devendo para ele, não, porque senão ele... Nossa, desculpa. A praça é nossa. Nossa. Mas se tem um negócio que não dá pra fazer, fica devendo pra... Não é? Você sabe. Mas é um bom nome. Nossa. Então, essa relação, ela já foi estabelecido um grupo de trabalho e é mediada lá pelo Cobra. E tem, dentro do acordo de investimento, a gente tem um repasse para fazer para a recuperação judicial, que vai endereçado para a recuperação judicial mais de 600 milhões de reais, que vão ser repassados ao longo do tempo. Esse plano ele foi aprovado lá pela associação junto aos credores, ele falta ser homologado pelos a juíza responsável pela recuperação judicial, que é vital para a sustentabilidade do Cruzeiro no longo prazo, né? Então, quando a gente entrou lá atrás e quando a gente começou a fazer todas as contas e analisar a situação da dívida, apesar dessa dívida nascer e morrer na associação, o Cruzeiro SAF é responsável por prover recursos para pagamento de parte dessa dívida. A gente viu que o único remédio possível era um remédio da recuperação judicial, que é o remédio mais amargo, mas era o único possível para você fazer o endereçamento desse passivo no tempo. Então, agora com a aprovação que foi feita junto ao grupo de credores e que a gente espera que seja homologado rapidamente, acho que é o primeiro... É o equivalente, para mim, é o equivalente a uma refundação do Cruzeiro, entendeu? Um passo definitivo em relação à sustentabilidade econômica tanto da associação quanto da SAF. Exatamente. E o Cruzeiro, Gilbert, para quem não tem a noção, a dimensão pelo que a gente acompanhou de perto, né, Ronaldo? O Cruzeiro verdade, teve para fechar o departamento de futebol, patrão. Mas o papo é reto aqui, Gabriel. A parada é o seguinte... Pode gastar, Não sei, vou perguntar para ele agora, né? Você acha mais viável buscarmos o Suárez? Eu opto pela segunda que eu vou te falar agora. Ou a gente fazer, tipo assim, 2 restaurantes aquilo. É porque lá na Toca 3 é o seguinte, você tem que comer aquilo. Você só pode comer de 1 quilo para cima, né? Porque é bom para dar sustância. O que você acha? Só que você não pode discordar de mim. O que você acha? Na segunda parte, na primeira não. Não tem como buscar o... Pô, será que ele não vem por 110 pau, não? Pô, meu amigo, cara. Então, aí vem uma pergunta, ô Gabriel. Essas contratações ainda são proibitivas, né, nesse momento do clube. Tá aí, e são contratações proibitivas para a maioria dos clubes no país. Mas outro dia, o Vitor Roque estava lá jogando pelo Cruzeiro. No dia seguinte, estava no Atlético Paranaense. Pouco tempo depois, tá indo pro Barcelona. Como é que fica o Cruzeiro nessa história? Como é que é essa história do Vitor Roque? Se você pode nos dar assim, alguns detalhes, porque o torcedor do Cruzeiro até hoje não engoliu isso, né, Hamilton? Claro, com certeza, né? Com certeza não. Para todos nós é difícil engolir o que aconteceu, né? Porque, na verdade, o que aconteceu foi imoral. Na minha cabeça já estava definido muito antes da nossa chegada o caminho que seria seguido. A gente tentou fazer uma renovação contratual por muitas vezes, não tivemos resposta e depois simplesmente teve ninguém mais atendia, né? Então, atleta, empresário, todo mundo, ninguém mais atendia. A gente entendeu que era um negócio que já estava marcado para ser dessa forma há muito tempo. Eu, particularmente, acho que você fazer isso com um clube que está em processo de recuperação, né? E que era uma joia ali da categoria de base, é inadmissível para mim, do ponto de vista de como que a gente está falando em organização, em liga, os clubes se entendam, que sentem na mesa, e aí acontece um negócio desse, é difícil de explicar. Mas, enfim, a gente tem uma ação ativa na CNRD, porque dentro desse processo também foram cometidos uma série de erros jurídicos
E eu confio que a CNRD é uma câmara que é ligada à CBF, né, para esse tipo de disputa. E eu confio que em breve a gente vai ter uma decisão favorável nesse processo. Caramba, e o que o Cruzeiro está pleiteando? São os direitos do jogador, o fato de ter o Cruzeiro o direito de negociar o atleta? Ou alguma parte daquilo que já foi? Eu não sei exatamente o que eu posso, o que eu não posso falar. Não, né? tudo bem. Mas o que a gente está pleiteando é que a multa rescisória seja calculada de uma maneira diferente da que foi calculado lá atrás por uma questão jurídica de análise dos fatos. Então, e é um valor bastante relevante. O seu Gilbert, até deixando claro aí para a nossa audiência, muita gente mandando mensagem e tal. O Gabriel Lima, ele vai falar mais a respeito da SAF. Claro. E a gente até já fez o convite e a gente aguarda depois o Pedro Martins para falar a respeito de contratações e tal. O Matheus Pereira vai vir, eu sei que vai. E por aí vai. E o seguinte, Gabriel, eu queria que você falasse a respeito da questão da liga. O Cruzeiro está em qual liga? O Cruzeiro não está em liga nenhuma, porque está aí Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Curitiba, com pensamentos diferentes dos demais. Como é que está essa situação? E se você acredita que, de fato, vai existir no Brasil uma liga única, se isso não vai existir? Como é que você tem visto essa situação hoje de perto? Você que acompanha essa situação de perto, por favor. Desde o início a gente trabalhou muito para tentar unificar as diferenças que existem históricas entre os clubes, né? Então ter uma liga pressupõe também um entendimento entre os 40 clubes, né? 20 de Série A, 20 de Série B, pressupõe que tem um entendimento dos clubes em relação a como é que vai ser a venda dos direitos, se a venda vai ser centralizada, como é que vai ser a divisão dos recursos. Tem proposta de investidores, como é que faz a divisão desse dinheiro dos investidores. Então, a gente passou praticamente um ano discutindo esse negócio. Aderimos inicialmente à Libra, né, que é um grupo que está Flamengo, Corinthians, Palmeiras, as maiores torcidas do futebol brasileiro estavam ali. A gente aderiu porque era o único grupo constituído. E ao invés de lá atrás, né, tinha uma crítica muito grande à forma como estava se propondo a divisão dos recursos dos direitos de TV. E a gente aderiu porque a gente não concordava, mas eu preferia aderir e fazer uma discussão por dentro, né? Ao invés de ficar simplesmente criticando do lado de fora, falar, tá tudo errado o que estão fazendo, mas eu não proponho nada diferente. Então a gente aderiu, discutimos a forma, e esse ponto especificamente, né, que é a forma de divisão, a gente entende que teve uma melhora grande nesse processo, mas a relação entre os dois blocos, depois foi formado o Forte Futebol, e a relação entre Forte Futebol e Libra, entre os clubes que pertencem ao Forte Futebol e a Libra, foram ficando cada vez mais desgastadas, e a nossa análise é que no curto prazo é impossível que esses grupos se juntem e que formem uma liga única. Então a gente começou a analisar sob um prisma diferente. Eu queria fazer uma liga única, porque eu realmente acredito que é a única forma de você destravar valor no futebol brasileiro. Se você analisa fora do Brasil, quando as ligas foram constituídas, né, na Espanha, quando a Premier League foi constituída, foi um momento de salto de crescimento econômico dentro desses mercados, né? Então a gente acreditava muito numa liga única, mesmo que tivesse que abrir mão de receita no curto prazo. Vai ser impossível no Brasil. Na minha opinião, vai ser impossível por essas diferenças históricas que existem entre os clubes. Então a gente começou a analisar sob uma ótica econômica. Tinha dois grupos de investidores querendo fazer uma compra parcial dos direitos de TV por 50 anos, e a gente começou a analisar sobre um prisma econômico. Tanto nós como o Vasco, Botafogo, Curitiba, a gente tinha uma visão muito parecida, né? Tanto da constituição de liga quanto sob o olhar dessa análise econômica desses blocos, e a gente entendeu que o grupo de investidores que é composto pela Serengeti LCP, que é o grupo de investidores que está aliado ao Forte Futebol, era melhor para a gente economicamente, dava mais garantias, eles escutaram muito mais os nossos pleitos também, ali foi assinado um pré-acordo de investimento, né? Então eles escutaram bastante o que a gente queria modificar ali naquele contrato, e a gente se sentiu confortável para fazer esse movimento. Então hoje tem dois blocos separados, né? Libra e Forte Futebol, e tem um grupo de clubes que são Curitiba, Vasco, Botafogo e nós, e que estamos no meio do caminho, mas que assinamos um contrato com o mesmo grupo de investidores do Forte Futebol. O Bruno Musi, que é CEO do Galo, ele disse também, o Gabriel, que não existe mais liga.
Existem blocos comerciais, né, com esses dois investidores. Qual que é a principal diferença assim, entre o Serengeti e o Mubadala? Tem uma diferença de volume financeiro pela compra desses blocos, né? Então o Serengeti oferece um pouco mais do que o Mubadala, mas os números são bem similares. E aí depois tem uma série de regras, digamos assim, de governança dos blocos que são diferentes, né? Então a forma como o dinheiro é distribuído de maneira mais igualitária no Forte Futebol do que na Libra. Como que é dividido o volume do investimento inicial, também é um pouco mais igualitário no Forte Futebol do que na Libra. Então a gente fez muitas análises para poder tomar essa decisão. A gente está super confortável com a nossa decisão. É uma decisão que a gente é proprietário da SAF do Cruzeiro, né? Então uma decisão para 50 anos, né? A gente não está fazendo uma decisão de curto prazo que pensa agora no nosso mandato, né? A gente vai ficar. Então é uma decisão de longo prazo. A gente tomou muito cuidado para tomar. Uhum. Boa. Gabriel, nós temos perguntas que vêm dos torcedores através do nosso canal no YouTube, canal 98 Live. E muitas, hein? Muitas perguntas. Muitos questionamentos. Dá pra gente, antes do próximo break, lembrando que o Gabriel fica com a gente nesta primeira hora inteira, vamos trazer algumas, Roberto. Claro, depois eu quero fazer pergunta minha também, velho. Manda o superchat. Manda o superchat aqui. Aliás, obrigado por ter trazido o café pro Gabriel. Tava de bom grado aí o café? Eu tomei super rápido, porque eu fiquei com medo de levarem o café. Fez você muito bem. Acertou, hein? Acertou. Ele já entendeu como é que funciona a casa, tem né? que ser. Na próxima ele traz mais aqui, traz uma garrafa térmica que eles vão ver. Olha só, o Zuriel Luz Freitas dos Santos. Aí vocês falam que é Adroaldo que é esquisito. Nunca teve xará na escola. Mandou R$10. Gabriel Lima, no contrato firmado com a Minas Arena, quantos camarotes o Cruzeiro terá direito a explorar no dia do jogo? E qual o percentual do lucro, quer dizer, no lucro dos bares, restaurantes e no estacionamento? Olha. Caramba, super específica a pergunta. Quantos camarotes vão ter? Não, o acordo que ele ainda não foi assinado, né? A gente tem uma carta vinculante, né? Então que é uma espécie de um pré-acordo, e isso vai evoluir para um contrato definitivo que está sendo discutidos as cláusulas ainda. Nesse contrato, eu não vou entrar nos detalhes de quantos camarotes a gente vai ter, mas assim, nesse contrato a gente tem alguns benefícios comerciais que são inclusive uma participação no lucro da venda de camarotes, participação no lucro de comida e bebida, que eram coisas que a gente não tinha antes, e foi uma das coisas que motivou a gente falar que dessa forma a gente não joga, né? Quem está levando a torcida é o Cruzeiro merece participar nas receitas comerciais ali do consórcio. Então essa era uma das questões. Então tem participação tanto em acordos comerciais, acordos de patrocínio que são firmados para o Mineirão, participação em comida e bebida, participação em venda no estacionamento, então uma série de receitas comerciais que a gente passa a participar. Tem um momento de transição, que é o ano de 2023, e a partir de 2024 a gente participa mais ativamente. Alex Alves mandou $4,99. Toma, Gilbert, em dólar. Coisa boa, assim. Hein? Dá pra pagar mais um café, hein? Olha que beleza aí. Mas aí vocês vão mandar outro cara buscar, né? Não, é o senhor que eu entendo. Eu não confio. O café é outra pessoa, Roberto. O senhor é o especialista aqui. É o nosso barista. Tá um bom barista. Bicho, eu vou usar uma camisa de trouxa aqui qualquer dia. Ele faz a seguinte pergunta. Queria saber do Gabriel se tem algum plano para vender camisa para o exterior. Tento comprar aqui na América, eu imagino nos Estados Unidos da América. Claro. Né? Mas quando chega não é camisa original. Como assim? É Adidas, não é? Tá comprando produto pirata. Lá fora. Eu tenho duas lojas lá. Não é oficial. Você tá comprando produto pirata nos Estados Unidos? Olha, eu tenho duas lojinhas lá, do lado mais caro. Vem escrito Atitas. Com dois T's. Atitas. Não, porque assim, a Adidas, né, vende camisa de futebol nos Estados Unidos, em cada esquina tem uma loja. Então, assim, é até difícil não... Isso é um pedido recorrente. Sim. A gente está endereçando isso através do e-commerce, né? Então a gente vai criar a gente tem um contrato com a Netshoes hoje, a gente vai criar ali junto com a Netshoes uma forma da gente enviar essas camisas para o exterior. Enfim, passa por uma exportação, porque o produto ele é fabricado no Brasil, mas tá super no radar isso, até o final do ano a gente resolve, pode me cobrar. E muita gente até reclama a questão do tamanho.
Porque lá nos Estados Unidos, camisa de gordo é de gordo. E eu já passei por isso, o Padreco passa por isso até hoje. A questão de achar esse tamanho maior, até aqui no Brasil mesmo. E como é que é essa questão? Pra que tem um homem mais largo também? Não. São camisas que você acaba de usar e você forra a cama, velho. Tipo a do senhor. A grade ela é fechada junto com a Adidas e com os pedidos dos lojistas, né? Então, acho que aqui o maior tamanho é XXL. Fica coladinho no Padreco, fica uma baby look nele. Eu acredito que é bastante grande. Deve resolver o problema de quase todo mundo. É grande. Ó, Robertão, eu sei que o senhor quer fazer uma pergunta também, que você vai fazê-la. Ô, Gabriel, a gente da imprensa cobre muito o dia a dia do futebol, a paixão do torcedor. Mas qual foi a percepção de vocês, dos funcionários, né, desde o cara que cuida do gramado, a tia da cantina, até os jogadores, quando vocês chegaram com a SAF, pagaram salário para a turma ali em dia? Como é que foi essa mudança dos funcionários e do clima? Você faz uma mudança do tamanho da mudança que a gente fez no Cruzeiro, é um choque cultural, né? Eu acredito muito que foi um choque para melhor, assim. Nosso feedback interno é muito positivo. A gente trouxe... existe uma divisão, né? O administrativo ficava fora do centro de treinamento. No centro de treinamento ficava só a equipe que trabalhava com futebol diretamente. A gente, até por uma questão de custo, como tinha espaço no centro de treinamento, a gente trouxe todo o administrativo para o centro de treinamento. Tem uma convivência ali entre futebol, administrativo, jogadores. Eu acredito muito que foi muito benéfica e culturalmente está agregando muito também para o nosso trabalho. A gente fez uma reforma na Toca nesse primeiro ano, justamente para adequar esses espaços a todo mundo trabalhar junto, open space, então todo mundo se vê, todo mundo se conversa. A gente acredita que do ponto de vista de comunicação também ajuda muito ao trabalho. Até a parte do almoço lá, todo mundo junto, então funcionários, jogadores, então é uma quebra de barreiras e de paradigma no futebol brasileiro também, eu acho, essa integração tão grande. Até agora o feedback foi extremamente positivo. Temos que ver como é que vai ser daqui para frente, mas acreditamos muito no que estamos fazendo. Muito bem, esse é o Gabriel Lima, o CEO do Cruzeiro, falando sobre questões da SAF, o homem do dinheiro, lá na Raposa. Tá ainda sem mic, Igor Tepe? Graças a Deus, obrigado. Podia ser assim todo dia, hein? Jesus está agindo. Aliás, tem uma pergunta de Jesus pro nosso convidado. É verdade, um ouvinte que se chama Jesus. O que tá mais chegando aqui, a audiência falou, graças mesmo? A Deus que calou. Manda Jesus falar conosco. Vou pedir só pro Gabriel... porque o nosso produtor não... Encosta um pouquinho, encosta um pouquinho mais no lábio aqui. Aí, agora vai ficar perfeito. É isso. Vamos trazer a pergunta do Jesus para ele? É de Jesus, hein? Pergunta do nosso ouvinte. É do Gabriel, não? Perguntando, queria cavar uma vaga por aqui, vai que... Boa tarde, galera 98, aqui Jesus de Contagem. Queria fazer uma pergunta pro senhor do Cruzeiro aí. É o seguinte, quando que o Raposão vai voltar pros gramados? Porque quando o Ronaldo comprou o Cruzeiro, ele prometeu não mexer na estrutura que já é do Cruzeiro, camisa. O Raposão é patrimônio da torcida, cara. Vocês não podem mexer com o Raposão não, cara. Entendeu? Com todo respeito. Não tô faltando com respeito, não. Vamos voltar com o Raposão pro campo. Tá fazendo falta. Aí, Gabriel, essa de Jesus de Contagem pra você. E até pra falar sobre esse comitê que foi criado pra esse tipo de assunto também, né, Gabriel? Então... o primeiro ponto é entender que a mexida que a gente fez lá atrás, a gente errou. E a gente não tem vergonha de falar e de assumir os erros quando os erros acontecem. Então, aprenda aí, Igor. A gente errou na forma como a gente comunicou, na forma como a gente fez o trabalho. Então, a gente deu 2 passos para trás, que foi a formação do comitê de torcedores, para a gente ter representatividade dos diferentes segmentos da torcida. Na hora que a gente pensa ou evolui em ideias, que são ideias que, de uma certa forma, eles têm uma influência num patrimônio do clube, né, um patrimônio histórico do clube, como é o caso do mascote oficial. Essa primeira reunião foi super legal, super produtiva, então a gente teve contribuição desses diferentes membros aí do comitê. A gente vai lançar uma votação para essa reestilização do Raposão, escutando primeiro o comitê e depois para a torcida como um todo poder votar. E aí, assim, vai ser o tempo entre a votação, que deve acontecer nos próximos dias,
e a gente, de fato, conseguir fazer todas as modificações na fantasia para a gente voltar com o Raposão. A ideia é que a gente faça isso o mais rápido possível, não está esquecido. A gente está tomando todo o cuidado para fazer uma modificação que, do nosso ponto de vista, é muito necessário, né, porque as coisas evoluem, mas que seja uma modificação escutando a torcida e que também represente a importância histórica que tem o mascote. O Raposão, que foi o primeiro mascote do Brasil a ser suspenso por um hábito, que ele foi expulso porque ele fez um gesto atrás do gol, assim como o repórter que tomou 3 jogos de suspensão no ano passado. Adro, ainda pra gente ouvir mais uma pergunta, mais uma do ouvinte, e a gente retoma aqui com a bancada. Tem mais um aqui. Falou Jesus. Agora é Deus. Ué, não, agora é o pai. Agora é o Rodrigo, só mais um. Boa tarde, galera 98. É o Rodrigo de Santa Luzia. Pergunta pro Gabriel Lima se o Ronaldo, ou o Pedro Lourenço, ou os executivos comentam, pensam em ou fazer um estádio pro Cruzeiro para sair da dependência do Independência, a dependência do Mineirão, começar a caminhar com as próprias pernas, sem ficar pagando aluguel. Boa tarde, obrigado. Boa pergunta. É um tema que está em pauta constantemente, né? O estádio é um tema que está em pauta constantemente, ainda mais pelas dificuldades que a gente teve com o Mineirão, continua tendo, né? Pelo estado do gramado, continua tendo. Mas a verdade é que a gente ainda não chegou numa conclusão definitiva. A gente quer voltar a jogar no Mineirão, né? Isso tá claro. A gente tem um pré-acordo assinado por 3 anos para a gente jogar no Mineirão sob condições que entendemos que são condições econômicas muito favoráveis. E falar de fazer um estádio é muito fácil, né? Vamos fazer um estádio, tem que fazer um estádio, o time para crescer tem que fazer um estádio. Não necessariamente isso é verdade, não pode ser a qualquer custo, né? Então, um estádio, se ele é mal planejado e mal executado, ele pode se tornar uma grande âncora para um clube de futebol também. Então, tudo está na mesa, a gente não descarta nenhuma opção, estamos olhando, fazendo conta, conversando, para tomar uma decisão definitiva e que a gente não se arrependa depois. Então, e é como a gente faz as coisas lá dentro, né? Pensando, discutindo, sem fazer por bravata e sem fazer loucura, sem ter pensado cada passo do caminho antes. Mas que pé estaria, por exemplo, uma conversa, por exemplo, com a W Torre para a construção desse estádio, por exemplo, o estádio do Cruzeiro? Hoje está adormecida uma conversa sobre construção de um estádio novo, pelo que representa do ponto de vista econômico e investimento você fazer um negócio desse tamanho com o clube num processo de recuperação. Então, o nosso entendimento é que o Cruzeiro vai ser o único time a jogar no Mineirão a partir de que o Atlético inaugure seu estádio, né? Então, a América tem o Independência, o Atlético tem seu próprio estádio, o Mineirão é o estádio que a gente vai jogar. A gente quer que isso seja feito em condições econômicas, que sejam condições econômicas vantajosas para o Cruzeiro, e a gente vai fazer valer a força de ser o único clube que pode jogar no Mineirão. Esse é o plano A. O Cruzeiro teria como fechar o seu calendário diretamente com o Mineirão, né? Totalmente. Então, hoje em dia tem um comitê que inclusive está mediado pela Secretaria de Infraestrutura para que todas as discussões sejam transparentes ali. A gente inclusive fez uma reunião recentemente, na semana passada, se eu não me engano, a gente fez uma reunião desse comitê, que foi uma provocação nossa também sobre o estado do gramado atual. Enfim, tem toda uma forma de governança de como fazer as coisas ali. Superchat, Roberto, eu sei que o Iguinho já disse aí, olha, hoje vamos pagar café pra caramba aqui pro Gabriel, que chegou superchat demais. Depois da vergonha que nós passamos. Nossa senhora, o que é isso? Subir lá toda hora pra buscar. Guilherme Alvim mandou R$5. Gabriel, o tour da Toca 2 volta, aqueles lanchinhos à vontade eram top. Nossa. O cara perguntou, tô lendo. Lanche à vontade certamente não vai ser uma realidade, mesmo que volte o tour da Toca. Você tá com certeza absoluta, porque agora quem quiser visitar vai ter que levar a merenda. Leva a merenda, né, Ronaldo? Mais um, Roberto. O Max Cerqueira, R$5 também. Cruzeiro sendo o maior clube do estado, a maior torcida do estado. Quanto tempo para o Cabuloso ser autossuficiente? Boa pergunta. A gente tem um planejamento, a gente desenhou um planejamento estratégico do clube que ele vai do ano passado até 2030. Tem metas nesse caminho que a gente tem que cumprir, que a gente tem que seguir.
a ideia é que a gente seja sustentável economicamente o mais rápido possível. Isso só vai ser possível também com aumento da receita comercial, com melhores contratos de publicidade, com formação que não seja de uma liga, mas que a gente tenha, de uma certa forma, uma venda de direitos de TV centralizado. Então a gente espera que num prazo de 5 a 6 anos a gente consiga caminhar em direção a essa sustentabilidade econômica e não gastar mais do que a gente arrecada, né? Isso é muito importante também. Mais superchat, Roberto. Ó, finalizando aqui, um pouquinho de pimenta, o Márcio Rezende mandou R$5. Por que ninguém fala da dívida real do Cruzeiro? Estranho, muito estranho. Aí ele deve ser atleticano, porque ele falou assim, espero que piore. Que isso? Em dobro tudo que me desejares. Ô, louco, chegando mais superchat. Mas já aconteceu. É para eu responder essa pergunta? Não, chegou outro superchat aqui. Não, posso responder também. Deixa ele falar. A dívida real ela é pública, não tem ninguém esconde dívida. Então tem uma dívida que está em processo de recuperação judicial, tem uma dívida tributária que também está endereçada, que está sendo paga. Então não tem, o tamanho está lá. Lê o relatório do Galápagos, César Grafietti com os outros aí, vocês vão ver ali o tamanho da dívida do Cruzeiro. Boa. Chegou mais uma aqui, o Daniel Então esse para Ferreira. fechar, só para avisar para a galera que como tá combinado e o Gabriel tem uma agenda também, tem seus compromissos, a gente combinou com ele esta primeira hora do programa. Só pra galera também depois não ficar mandando superchat, a gente não conseguir ler, porque o Gabriel não vai estar mais aqui, e o pessoal manda e superchat é pago. Então só pra ser justo com a audiência também, fecha nesse, Roberto. E o Adroaldo tem mais uma pra gente encerrar com o Gabriel. Daniel Ferreira mandou R$20. Ronaldo sempre é recebido em grandes eventos com elogios e tapete vermelho. Mas o Cruzeiro é um clube de massa, com torcedor apaixonado. O Ronaldo e diretoria estão preparados para lidar com as críticas? Interrogação. Se a gente não tivesse preparado, a gente tinha pedido para sair até agora, né? Acho que é normal, né? Críticas são normais, a gente encara isso de maneira natural, desde que justas, né? Então ninguém tem problema com isso, a gente está bastante acostumado, a maioria ali eu já com bastante cabelo branco, né? Mas a maioria tem cabelo branco e já está calejado aí. Rapaz, não é brincadeira não. O Adro, pra gente encerrar então com chave de ouro, o setorista do Cruzeiro, fazendo a pergunta final. A gente pôde visitar a Toca, a gente viu as mudanças, eu considero uma coisa absurda, porque eu estava acostumado a ver de outra maneira, enfim, todo mundo trabalhando muito próximo, ainda vão ter mais outras mudanças, tem aquele campo maravilhoso de grama sintética, por aí vai. Sub-20 treinando lá, categoria de base, futebol feminino. Eu queria saber a respeito disso, porque aqui o próprio Ronaldo, vocês, na vez que a gente visitou, fizeram muita questão de enfatizar essa questão dessa preocupação do Ronaldo também com a base e com o futebol feminino. O Cruzeiro como um todo, não só a questão do time futebol masculino, o time profissional. Como é que isso passa por vocês? Como é que é esse planejamento? Porque lá na frente o Cruzeiro também, porque eu acho que muita gente não sabe da possibilidade de lucrar com isso, tanto com a base, tanto com o futebol feminino, não só com o masculino. Bem, primeiro falando da TOC, das reformas que estão acontecendo, que vão seguir acontecendo. Quando a gente chegou, a TOCA, que já tinha sido referência no passado, ela estava bastante sucateada, né? Então foi um acordo que a gente fez, inclusive, com o Pedrinho, né? Que tem sido nosso parceiro, um cara muito próximo a nós, que tem ajudado e entendeu a nossa forma de trabalhar desde o início, tem ajudado muito a gente nesse processo. A gente fez um acordo de patrocínio com ele que prevê investimento para a reforma da TOCA, para a gente voltar a ser referência do ponto de vista de centro de treinamento. E uma das principais ideias é a gente cada vez integrar mais as categorias de base. Assim, o sub-20 e o profissional já estão bastante integrados, né? Porque é importante a gente estar com essa... Os atletas que estão no sub-20 vão para o profissional, é um caminho natural, né? Então você ter essa integração era super importante, a gente quis fazer. E o feminino a gente sempre falou que é um pilar estratégico do nosso projeto. Então, nosso entendimento é que não tem como você não olhar para o feminino mais. É uma realidade, o mundo está caminhando nessa direção e negar isso é simplesmente você negar uma realidade que já existe, que está na cara de todo mundo.
Então a gente trouxe a Kim, que é a nossa executiva de futebol feminino, que é uma pessoa extremamente competente, que tem essa missão de não ser a gente não quer ser o melhor time, melhores títulos, as melhores atletas, a gente quer dar a melhor condição para essas meninas se desenvolverem, para o profissional se desenvolver. Esse é o nosso compromisso com o futebol feminino. E a gente tem certeza que fazendo isso, lá na frente, os títulos vão vir. Então, a gente fez uma mudança muito grande. Antes elas não treinavam nem na Toca 1. O Cruzeiro pagava para elas treinarem fora do centro de treinamento. Então, a gente colocou elas dentro elas treinam normalmente na Toca 1 e com 1 ou 2 dias por semana que elas treinam na Toca 2. Agora com gramado sintético está mais fácil, a gente consegue dar mais uso para a infraestrutura e elas conseguem treinar mais. Enfim, estamos super satisfeitos com os resultados também dentro de campo das meninas, né? Acho que foi a primeira vez que o Cruzeiro classificou para o playoff. E nosso compromisso é ser, ano a ano, a gente ser melhor, né? Melhor do que o ano anterior. Então, é isso que a gente se propõe a fazer. Velho, aqui, você não é um café não, mas não deixa pra lá. Depois desse espirro do Igor Tepe. Nossa Senhora. Nossa, que isso? Nossa, você tá louco. Ô, Gabriel, cara, obrigado pela gentileza de ter vindo aqui bater um papo com a gente, com a torcida do Cruzeiro. Parabéns pelo seu trabalho, não é fácil. Muito sucesso pra vocês lá no Cruzeiro, tá? Valeu. E da próxima vez eu prometo, o Robertão vai preparar aqui uma degustação de cafés. A mala dos cafés. Não, porque você não quer. Esse cara é realmente um especialista, velho. É um cafetão, viu? O quê? É um cafetão. É outra coisa. É o nosso barista mesmo, de verdade. Eu sabia que eles gostavam de café. O que você vai fazer? Você vai convidá-lo para tomar gosto. Isso, tem um podcast, o Guia de Cafeterias, guiacafé.com.br. As melhores cafeterias de Belo Horizonte. Acessa lá o podcast Tomei Gosto também, que são ficar. Aí você convida ele pra lá, você mostra pra ele aqueles cafés diferentes. Tá aberto o microfone, ninguém pode falar. Não, como é que é? O guia com as melhores cafetinas de Belo Horizonte. Cafeteria de Belo Horizonte. Pode cortar de novo o microfone do Igor. Ô, Gabriel, obrigado. Viu? Tudo de bom. Eu que agradeço o convite. Bom estar aqui com vocês, com gente que faz jornalismo de verdade, sério. Então, contem com a gente. Obrigado. A gente que agradece. Agradecer também o Vitor, o Faleiro, agradecer todo o pessoal da comunicação do Cruzeiro. A gente sabe que os meninos se desdobram aí para poder estar conciliando a agenda, porque tem muita coisa para ser feita lá que vocês estão fazendo e sucesso. Vamos. E vamos já aproveitar a audiência da torcida do Cruzeiro para avisar do nosso convidado da semana que vem, né, Adro? A gente tá finalizando ainda. Não, já joga no ar, porque aí já joga a responsabilidade para ele. É assim que a gente faz. É assim mesmo. O negócio funciona assim, Gabriel. É verdade. Então, se não vier, o problema é dele. É isso mesmo, bom pra caramba. Não, a gente tá fazendo o convite, né? O Pedro Martins, diretor de futebol do Cruzeiro. Porque muita gente diz, pergunta pro Gabriel quem vem, quem vai... Isso. Não é o Gabriel, aí já é com o Pedro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa. O Pedro é o diretor de futebol do Cruzeiro. E tem uma sugestão para vocês, então. Espera a janela fechar e convida o Pedro depois da janela fechada, que ele vai poder responder a todas as perguntas. Mas ele já pode. É mais fácil. Por exemplo, tem alguma coisa que ele gosta? Você gosta de café? Pra gente tentar seduzir ele pra vir aqui. Pra vocês não colocarem, né? Entendi. Pra não ter. Não, a gente vai tentar atender. Tá com o uísque nele, que aí ele fala tudo. Então. Então o skin, o skin tá bom, né? Como é que você acha que nós buscamos o Filipão? Mas se a parada é essa de ficar pedindo, vou pedir também, me traz aqui pro pessoal me entrevistar aqui, o Ronaldão aqui dentro aqui do estúdio. Fácil. É fácil ali. É Vitor. O Vitor ele até abaixou a cabeça lá. Baixa a cabeça não. Porra, me coloca aqui, velho. Traz ele aí. E. Não. Fala que. Não precisa prometer nada agora, não. É verdade. Coloque isso em mente, põe lá no seu planejamento, pra daqui 2, 3 dias, né? Ele vai se divertir pra cacete, cara. Vai, sem dúvida. E será muito bem recebido, evidentemente. Obrigado, Gabriel. Valeu mais uma vez. Obrigado, gente. Um intervalo bem rápido, a gente volta na sequência, tudo também da votação da SAF do Galo.